Olá, pessoal. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica com o conteúdo de superfícies quádricas. Introdução. A equação do segundo grau nas três variáveis x, y e z, dada da seguinte forma: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2dxy mais 2exz mais 2fyz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero, tá? Uma equação bastante grande, ok? E com algumas restrições, com algumas considerações, tá? Essas letras A, B, C, D, E, F, M, N, P, Q são constantes reais, né? São os coeficientes aqui das nossas variáveis x, y e z, e nós devemos ter pelo menos um desses coeficientes A, B, C, D, E ou F diferente de zero, né? Por que que isso é uma condição necessária, né? Para assegurar o segundo grau da equação, tá? Ou seja, nós iniciamos aqui falando que a equação é a equação do segundo grau. Para que ela seja realmente uma equação do segundo grau, um desses termos aqui, ó, ou o A, o B, o C, o D, o E ou o F, tem que ser diferente de zero, tá? Para que se tenha, por segurança, né, o segundo grau da equação, né? Se A for diferente de zero, então você vai ter esse termo aqui. Ó. Por exemplo, se A for 5, 5x ao quadrado, então tem um termo ao quadrado, né? Esse vai ser a maior potência no caso, então nós teremos aqui uma equação do segundo grau, né? Então, pelo menos um desses termos que estão ao quadrado, ou então que tem um produto de duas variáveis, tem que ser diferente de zero, tá? Lembrando que nesse caso aqui, ó, 2dxy, a potência de x é 1 e de y é 1. Então, significa que o grau desse termo aqui é 2, tá? A gente soma as potências das variáveis quando elas estão multiplicando, quando elas estão em produto. Então, esse termo aqui tem grau 2, esse termo tem grau 2, esse aqui tem grau 2, esse aqui já tem só grau 1, que só tem uma variável que é elevada à potência 1. Aqui é grau 1, aqui também é grau 1. Já esse termo Q aqui tem grau 0, porque ele não contém variável, né? Q aqui é uma constante. Bem? Então, toda essa equação aqui do segundo grau, pessoal, ela é uma forma de resumir, de representar qualquer superfície quádrica, desde que seja satisfeito as condições que a gente acabou de mencionar aqui. Tá? Então, é uma equação bastante grande, bastante complexa, mas não devemos nos preocupar com isso, porque no nosso estudo de geometria analítica aqui a gente vai ficar restrito a alguns tipos de quádricas, tá? Por exemplo, as nossas equações não vão aparecer esses termos aqui que têm os produtos entre variáveis, x e y, x e c e y, z, tá? Porque geralmente quando esses termos aparecem, a gente vai ter quádricas cujo eixo tem uma certa inclinação em relação aos eixos coordenados, tá? E aqui a gente vai estar estudando apenas as quádricas cujos eixos são paralelos a pelo menos um dos eixos coordenados lá, x, y e z, tá? Então as nossas equações não vão aparecer esses termos aqui dos produtos cruzados entre as variáveis, entre duas dessas três variáveis e nem entre as próprias três variáveis, porque se tivesse um produto entre as três variáveis, a nossa equação já não seria mais do segundo grau, seria do terceiro grau, né? Continuando aí. Uma observação. Uma mesma equação pode representar figuras geométricas diferentes, dependendo do local ou ambiente em que ela se encontre. Ou seja, vai depender se a gente vai estar trabalhando no plano cartesiano, lá no plano x, y, ou no espaço tridimensional, ou seja, no espaço em que a gente considera as três dimensões, né? O x, y, z lá, a abscissa ordenada e cota. Tá? Então, é muito importante, a gente tem que manter bastante atenção em relação a isso, tá? Porque às vezes você tem uma certa equação lá, mas você tem que saber em que ambiente está trabalhando com aquela equação para você saber o que que ela representa, porque ela pode representar coisas diferentes dependendo do seu ambiente, né? Um exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, né? Uma equação bastante conhecida aí por todos nós, né?
Mas essa equação ela representa no plano cartesiano uma circunferência, né? Uma circunferência de centro na origem e de raio igual a 3, né? 3 unidades de medida. No entanto, essa mesma equação no espaço tridimensional, tá? Se você tomar só essa equação aqui, se ela estiver lá no R3, no espaço tridimensional, ela vai, na verdade, representar todo um cilindro, tá? Então, coloquei aqui o gráfico da representação dessa equação no plano cartesiano x, y, né? Uma circunferência de centro na origem raio 3. Já no espaço tridimensional, essa nossa equação aqui vai representar todo um cilindro ao longo do eixo Z. Esse cilindro aqui. Tá? Aqui só está desenhado uma parte dele. Na verdade, ele vai ser uma figura infinita. Tá? Ou seja, a altura dele aqui, do nosso cilindro, vai se estender infinitamente para cima e para baixo. Tá? Mas, contudo, ele vai ter um raio sempre de 3 unidades de medida. E a gente vai ver mais na frente esses tipos de equações que representam essas figuras aqui, tá? Essas superfícies. Ok? É denominada superfície cilíndrica. A gente vai ver nos slides posteriores. Assim, se quisermos representar uma curva plana no espaço, devemos informar o plano ao qual esta curva está contida. Exemplo, para representar a elipse de equação x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1 no espaço tridimensional, né? Porque essa equação aqui, lá no plano cartesiano, a gente sabe que ela representa uma elipse, né? Uma elipse centrada na origem, né? De eixo maior, com o eixo maior lá, nós vamos ter o eixo maior lá sobre o eixo y, né? O eixo maior dessa elipse vai estar sobre o eixo y, e o eixo menor vai estar sobre o eixo x, né? Aqui a gente tem os valores de A e B. A ao quadrado é 9, significa que A é 3, né? E B ao quadrado é 4, significa que B é 2. Lembrem lá do estudo de cônicas, tudo bem? Então, essa elipse aqui, né, essa equação representa uma elipse lá no plano cartesiano. Já no espaço tridimensional, ela sozinha não representa mais uma elipse, né? Vai representar uma outra superfície. Mas como que eu represento, então, uma elipse lá no espaço tridimensional, né? Eu preciso, além dessa equação, eu preciso de mais uma que indique, né, que informe em que plano ela está. Lembra que a elipse é uma figura plana. Se ela é uma figura plana, então ela está contida em algum plano, né? Então, a gente deve informar em qual plano essa elipse deve estar, né? Por exemplo, no espaço a gente pode fazer assim, ó, um sisteminha com duas equações. Essa primeira informa a elipse e aqui embaixo está informando aonde está essa elipse. Ela está no plano z igual a 2, ou seja, na altura 2 lá do espaço tridimensional, né? Seria isso aqui, né? Ó, no plano x e y, que é o plano da base aqui, né? A nossa elipse x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1 seria essa aqui de baixo, essa aqui na cor cinza, tá? Mas quando eu tomo ela no plano z igual a 2, ou seja, quando eu tomo esse sistema em si aqui, está informando que a nossa elipse está no plano z igual a 2, então ela vai ser essa azul aqui, tá? Ou seja, é uma elipse semelhante à que está aqui embaixo, só que na altura 2, tá? Onde z é igual a 2, aqui no plano onde z é igual a 2. Então, a nossa elipse representada pelo nosso sistema é simplesmente essa elipse I azul, tá? A cinza aqui é só para mostrar a sombra dela lá no plano XY, é só para fazer uma comparação dela em relação ao plano XY. Então, deixamos aqui no gráfico apenas essa aqui de cima, que é a nossa elipse em questão, tá? Então, novamente, se querem representar uma curva plana lá no espaço tridimensional, nós devemos informar em que plano essa curva está. Então, vai ter que ser a equação daquela curva que a gente conhece lá no plano cartesiano, mais uma equaçãozinha que informe em que plano ela está lá no espaço tridimensional. Tudo bem? Continuando, pessoal. Para compreender melhor a respeito de superfícies quádricas, é interessante a gente iniciar
com as superfícies de revolução, tá? Que simplesmente são casos particulares de quádricas, de superfícies quádricas, tá? Mas com as superfícies de revolução a gente tem uma ideia de como são geradas, de como são formadas as superfícies quádricas, tudo bem? Vamos lá. O que são superfícies de revolução? É a superfície gerada por uma curva plana, chamada de geratriz, que gira 360 graus em torno de uma reta chamada eixo, situada no mesmo plano desta curva. Tá? Eu peguei alguns exemplos aqui da internet, de alguns livros aqui, só para dar uma ideia, né, do que é uma superfície de revolução. A expressão em si, né, esse nome superfície de revolução, já dá uma ideia do que seria. Né? A revolução significa que você vai ter que rotacionar, né, a curva plana chamada de geratriz, né, girar ela 360 graus em torno de algum eixo, né, em torno de uma reta, no caso, chamada de eixo, que está situada no mesmo plano dessa curva. Né? Então, nessa minha primeira figura aqui, essa linha horizontal aqui seria o nosso eixo, tá? E essa linha aqui, né, na cor aqui roxa, rosa, não sei, né, é um semicírculo. Se a gente girar ele em torno da nossa reta, né, a gente rotacionar ela em torno da nossa reta, né, um giro completo de 360 graus, a gente teria formado uma esfera. Tá? Então, ao rotacionar essa curva em torno desse eixo, né, ou seja, girar, rotacionar a geratriz, né, o nome geratriz porque gera, né, é ela que vai gerar a nossa superfície de revolução. Então, ao girar ela 360 graus em torno de uma reta fixa, que é um eixo aqui, a gente formaria, por exemplo, uma esfera. Tá? A mesma coisa se aqui só é um semicírculo, né? Se a gente tivesse um círculo completo, uma circunferência completa, ao girar ela ao redor, né, em torno de um dos seus diâmetros, também vai formar uma esfera. Bem? Nessa segunda figura eu teria aqui um segmento de reta, tá? Que está aqui no caso para representar toda uma reta, e eu vou girar ela aqui, ó, que nem está indicando aqui a nossa setinha, eu vou girar ela 360 graus ao redor dessa outra reta aqui na cor preta. Então, o que seria formado seria um cilindro, tá? Aqui nós só temos uma representação de uma reta, né? Só um segmento de reta. Imagine uma reta ela é infinita, então ela se estenderia infinitamente aqui para a direita e para a esquerda. Logo, nosso cilindro aqui seria infinito também, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Mas se por acaso ele for só um segmento de reta, então ele vai formar um cilindro finito, no caso aqui. Tá? Nesse caso também eu tenho um segmento de reta, só que agora com uma inclinação, né? Uma certa inclinação em relação ao eixo aqui. Então já vai formar um cilindro aqui um pouco parecido com um copo, né? Essa parte da esquerda aqui, o fundo dele é mais estreito do que o da direita. Já essa outra figura, a nossa curva plana, né? A nossa geratriz já tem, né, um desvio aqui, né? Já é uma curva sinuosa. Então, rotacionar ela 360 graus em torno dessa reta na cor preta, dessa reta horizontal, formaria essa figura aqui, essa superfície aqui. Tá? Algo parecido com uma taça, no caso. Tá? E lembre sempre que a maioria das nossas figuras planas vão ser infinitas. Né? Então, por exemplo, a questão do cilindro que eu falei aqui, né? É uma reta infinita, então vai formar um cilindro infinito. Né? A mesma coisa da nossa taça aqui, então seria também uma taça infinita aqui, né? A abertura aqui provavelmente vai abrindo cada vez mais aqui para a direita e também aqui para a esquerda. A demonstração das fórmulas das quádricas não é objeto de nosso estudo aqui para essa disciplina, tá? Mas usaremos um caso particular, ou seja, um exemplo, para justificar e padronizar uma metodologia de obtenção dessas ferramentas, ou seja, dessas fórmulas, que representem as superfícies, a partir, no caso, das superfícies de revolução. Tá? Então, a gente não vai demonstrar aqui as fórmulas das quádricas. São cálculos bem extensos no final das contas. Tá? Dá para a gente conseguir isso aí, mas seria cálculos muito grandes. Acho que perderia muito tempo. Não é o nosso principal objetivo aqui. Então, a gente vai demonstrar apenas uma das fórmulas aqui,
né, para a questão das superfícies de revolução, para a gente ter um entendimento de como é essa formação das quádricas. Tá? E a partir daí a gente chega nas equações das quádricas. A gente vai pegar um caso particular, que são as superfícies de revolução, e analisando elas a gente chega no caso geral, que são as quádricas. Tudo bem? Vejamos o exemplo, então, mencionado aí para ver a demonstração de uma das superfícies de revolução. Seja a superfície gerada pela revolução da parábola z ao quadrado igual a 2y, que está no plano x igual a zero, em torno do eixo dos y. Tá? Ou seja, a gente vai pegar essa parábola aqui, z ao quadrado igual a 2y, que está lá no plano x igual a zero, ou seja, no plano yz, né? E vai rotacionar ela, vai girar ela 360 graus em torno do eixo do y. E vai formar com isso uma superfície, né? E que superfície é essa, né? E, ao mesmo tempo que a gente quer obter aqui, qual é a equação que vai representar essa superfície, tá? Então, vamos fazer a análise gráfica e depois a análise algébrica, ou seja, obter a equação que represente essa superfície gerada, né? Essa superfície de revolução obtida a partir da rotação dessa parábola em torno do eixo dos y. Então, temos aqui o espaço tridimensional, né? X, Y, Z. E eu desenhei aqui a parábola z ao quadrado igual a 2y lá no plano x igual a zero. Né? Onde é que nós temos o plano x igual a zero? Né? O conjunto de pontos onde todas as abscissas são nulas. Né? É justamente os pontos que estão aqui no plano yz, né? Nessa parede aqui do yz. Tá? Então, aqui está a nossa parábola, dada pela equação z ao quadrado igual a 2y. Ela está no plano yz. Né? Até por isso, as variáveis envolvidas aqui é y e z. Né? Tá, agora, a ideia é rotacionar essa parábola em torno do eixo, né, ao redor do eixo y, do eixo dos y, o eixo das ordenadas. Então, ao girar essa parábola em torno do eixo dos y, vai formar uma superfície aí tridimensional. Né? Que superfície tridimensional é essa? Tá? É isso que a gente quer obter, tanto graficamente como algebricamente. Então, para isso, a gente vai precisar de algumas considerações. Tá? Então, ao girar ela, nós vamos formar essa figura aqui. Né? Girando a nossa parábola 360 graus em torno do eixo do y, a gente vai obter essa figura aqui. Lembrando que a parábola ela é infinita, tá? Então ela vai abrindo cada vez mais aqui para a direita. Então, toda essa nossa superfície formada aqui, né, também segue infinitamente aqui para a direita. Ela vai aumentando de espessura, né, digamos assim, cada vez mais aqui para a direita. A gente só está tomando uma parte dela, uma representação dela. Inicialmente, a gente tem que imaginar, né, na nossa figura aqui, um traço dessa superfície. O que é um traço? Né? Então, isso tem no livro nosso adotado todas essas definições, tá? Mas algumas definições aqui eu não vou escrever, vou apenas falar, tá? Então, lembrem bem do que eu estou falando nas videoaulas, tá? Então, o traço de uma superfície significa você tomar aquela superfície e intersectar ela com um plano, tá? Com um plano que seja paralelo a algum dos planos coordenados. Então, a ideia é traçar, né, cortar essa minha superfície aqui com um plano que seja paralelo ao plano XZ. Né? Ou seja, se esse plano que eu estou falando, que eu vou cortar aqui, é paralelo ao XZ, então automaticamente ele é perpendicular ao eixo Y, tá? Ao eixo da nossa superfície que será gerada. Então, né, essa questão da interseção eu gosto de falar muito como sendo um corte, né? Ou seja, é como se eu estivesse cortando a minha superfície nessa região. Né? Imagine isso aqui como uma figura aqui, uma fruta, não sei, um pepino, por exemplo, né? Se eu cortar esse pepino aqui nessa região, né, esse corte aqui é o que eu estou falando, o que eu estou chamando de traço, tá? Esse corte aqui é o nosso traço, ou seja, é a interseção do plano, que seria a minha faca, digamos assim, com o pepino. Então, formou aqui uma circunferência. Esse aqui é o nosso traço, tá? E vamos voltar
a nossa atenção para esse traço, né, para essa interseção do plano com a nossa superfície, para a gente chegar numa equação que represente ela. Então, para isso, né, representar algebricamente uma superfície significa obter uma equação, né, que represente todos os seus pontos, né, ou seja, seus pontos de forma genérica. Então, para isso, a gente vai tomar um ponto qualquer dessa superfície, um ponto genérico de coordenadas x, y, z. E vou obter um novo traço dessa minha superfície, ou seja, eu vou intersectar a minha figura com um plano passando nesse ponto e de tal forma que esse plano seja perpendicular ao eixo da minha superfície, ou seja, perpendicular a y. E se é perpendicular a y é porque é paralelo ao plano x, z, ou seja, a um dos planos coordenados, tá? Então, imagine que eu fiz um novo corte aqui no pepino, tá? De forma perpendicular a y e o meu corte ficou, né? No corte ficou essa circunferência. Então, essa circunferência vai ser o nosso traço, tá? Então, lembrem sempre de quando eu falar traço de uma superfície, eu estou falando da interseção de um plano com aquela superfície, né? E essa interseção é sempre uma figura plana. Nesse caso aqui, é uma circunferência. E isso é algo, né, das superfícies de revolução. Toda vez que você obter o traço de uma superfície de revolução, de tal forma que você use o plano cortando o eixo daquela figura, o traço obtido vai ser sempre circunferência, tá? Esse é algo característico das superfícies de revolução. Toda vez que você intersectar uma superfície de revolução com um plano perpendicular ao seu eixo, o traço formado vai ser sempre uma circunferência. Tudo bem? Continuando, mais algumas informações do nosso gráfico aqui. Vamos tomar esse ponto C, né, o ponto de interseção, o centro, no final das contas, né, é o centro da nossa circunferência, vou chamar de C. Né, quando eu falei de interseção, porque é equivalente, se eu considerasse isso aqui como um círculo, seria a interseção do círculo com o meu eixo, o eixo da figura. Tá? Então, temos aqui o nosso ponto C. Temos também um ponto Q, onde esse ponto Q é a interseção da circunferência, que é o traço da nossa superfície, né, com a parábola inicial que nós tínhamos. Lembra da parábola z ao quadrado igual a 2y, lá no plano x igual a 0? Então, a interseção dessa parábola com a circunferência é esse ponto Q, e tem um outro pontozinho lá embaixo, tá? Tem mais outro pontozinho lá embaixo na parábola, mas eu vou tomar, por enquanto, apenas esse ponto Q aqui. As coordenadas desse ponto Q é 0, porque é um ponto que pertence ao plano YZ, tá? A ordenada dele é y, tá? Porque ele tem a mesma ordenada do ponto P, né? Ele está ao lado do ponto P. Lembre que o plano traçado aqui era um plano paralelo ao plano YZ. Então, todo ponto pertencente a esse plano vai ter a mesma ordenada, o mesmo valor em y. Então, se P tem a ordenada y, Q também terá a ordenada y. E a altura, já não sei qual é, vou chamar aqui de Z1. Tá? Em uma altura Z1. Agora, eu vou pegar a projeção desse ponto P lá no plano XY, no plano da base, ou seja, no chão. Então, a projeção do ponto P lá no plano XY, eu vou chamar de R. Né? Se é projeção, lembra que é um segmento perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo. E vou chamar esse ponto de ponto R. Com isso, a gente pode, considerando esses três pontos, formar um triângulo, né? Um triângulo retângulo aqui em R. Tá? E eu vou chamar o raio dessa circunferência formada de Rzinho. Tá? Só não confunda o Rzinho com esse Rzão. Esse Rzão representa um ponto. Já o Rzinho representa o raio da nossa circunferência aqui adotada, nossa circunferência em questão. Tá? Então, com isso, vocês podem observar que CQ é um raio, ou seja, vale R. CP também é um raio. Agora, CR não é um raio, tá? Esse ponto R aqui não vem até a minha sombra da parábola aqui, não. Tá? O ponto R está mais interno lá.
Então, cuidado para não confundir. O ponto R não é ponto da circunferência, tá? Se ele fosse ponto da circunferência aqui, nós não teríamos um ângulo de 90 graus formado aqui, né? E com isso, a gente, né, com essas notações, com essas considerações, nós temos que a altura desse triângulo aqui mede Z, porque é a altura do nosso ponto P, né? E o ponto R é a projeção do ponto P. Então, a distância de R até P é justamente a altura do ponto P, e essa altura é Z. Tá? A hipotenusa do nosso triângulo é um raio da circunferência, então é Rzinho. E já esse cateto aqui de baixo, que é a medida que vai de C até R, mede X. Né? Por quê? No caso, é exatamente a abscissa do nosso ponto P considerado lá inicialmente. Tá? De C até R, lembra que R é a projeção de P. Então, o distanciamento em relação ao eixo X de C a R é equivalente até o do ponto P. Né? Ou seja, a abscissa do ponto P e a abscissa do ponto R e também a abscissa do ponto C são as mesmas. Né? Tá? Desculpa, do ponto C não. Apenas do ponto R. A abscissa do ponto P e a abscissa do ponto R, né, são as mesmas, porque em relação ao eixo X, eles estão com o mesmo distanciamento. Tá? Então, esse cateto aqui de baixo vale X. Tá? Então, lembrando que se eu tenho um triângulo retângulo, aqui já dá para tirar uma relação, né? Relação de Pitágoras. Vamos prosseguir. Tá? Então, assim, o C, que é o nosso centro, tem coordenadas 0, y, 0, né? A abscissa 0 e a cota 0, porque é um ponto que está sobre o eixo y. Né? E a ordenada é y, porque esse ponto C tem a mesma ordenada do ponto P, lembrando justamente porque foi traçado um plano aqui perpendicular ao eixo y. Então, necessariamente, a ordenada de C tem que ser igual à ordenada de P. O R tem coordenadas x, y, 0, né? R tem coordenadas x, y, 0. Né? A altura dele é 0 porque ele é projeção do ponto P. Se é projeção, ele está no chão, né? Então a sua altura é 0. A abscissa é x, porque é a mesma abscissa do ponto P. E a ordenada é y, porque também tem a mesma ordenada do ponto P. Tá? Lembrando que R é o pé da perpendicular traçada de P ao plano XY. Novamente, R é o pé da perpendicular do ponto P traçado até o plano XY. Ou seja, R nada mais é do que a projeção do ponto P no plano XY. CP é igual a CQ, que é igual a R, né? Eu já comentei aqui, ó. Tanto o segmento CQ quanto o CP são raios da mesma circunferência, então tem o mesmo valor, são iguais. Tá? E com o nosso triângulo retângulo formado aqui, que é o triângulo CR e P, nós temos a seguinte relação. Né? A hipotenusa, que é CP ao quadrado, mais o cateto CR ao quadrado, mais o outro cateto RP ao quadrado. Bem? E vamos substituir os valores que nós já temos aqui. Né? O CP, né? Se CP ao quadrado é igual a CR ao quadrado mais RP ao quadrado, então CP é raiz quadrada de CR mais CR ao quadrado mais RP ao quadrado, certo? A gente poderia considerar aqui, na verdade, mais ou menos, tá? Mas como eu estou tratando isso aqui como distâncias, tá? Então não tem sentido dizer que esse resultado pode ser negativo, tá? Então, por isso eu considerei apenas o resultado positivo dessa equação. Porque aqui nós estamos tratando de distâncias aqui analisadas nesse triângulo retângulo. Então, com isso, CP é igual CR vale a abscissa do ponto R, que é a mesma abscissa do ponto P. RP vale Z. Né? RP vale Z, porque é a altura do nosso ponto P. Né? Então, chegamos em uma relação para essa medida CP, raiz quadrada de x ao quadrado mais E ao quadrado. Agora, como que nosso ponto Q aqui de coordenadas 0, y e z1 é ponto da parábola adotada lá inicialmente, então suas coordenadas devem satisfazer a equação dessa parábola. Né? Ou seja, eu posso tomar essas coordenadas do ponto Q e substituir aqui dentro da equação da nossa parábola, que eu vou obter uma sentença matemática verdadeira. Né? Ou seja, isso é permitido, já que Q é um ponto pertencente à nossa parábola. Beleza?
Então, fazendo essa substituição, né, no lugar de z, eu coloco o z1, que é a cota do ponto Q, e no lugar de y, eu coloco o próprio y, porque tanto o ponto P quanto tanto o ponto Q quanto o P tem a mesma ordenada y, né? Esse y aqui da nossa parábola vai ser o mesmo, tá? Então, y permanece y. No caso do x é igual a zero e isso já é satisfeito aqui mesmo, né? A abscissa realmente é nula para o ponto Q. Tá? Ou seja, eu chego numa relação para z1 aqui, né? z1 ao quadrado é igual a 2y, ou seja, z é igual a raiz quadrada, z1 é igual a raiz quadrada de 2y. Estou adotando apenas o valor positivo porque eu estou supondo que z1 aqui é a nossa altura positiva aqui do ponto Q, né? Ou seja, eu considerei o ponto Q que está aqui acima e não o ponto que está aqui embaixo. Né? Que se fosse esse ponto que estivesse aqui embaixo, então z aqui seria negativo, né? Como eu adotei o positivo, por isso eu não coloquei aqui sinal de mais ou menos, né? Logo, CQ é igual a raiz quadrada de 2y, né? Porque Z1 é justamente, ó, o que é Z1? Não é a altura do nosso ponto Q? E a altura do nosso ponto Q é o segmento que vai de C até Q, ou seja, CQ. Tá? No entanto, o CQ é igual ao nosso CP. Lembra que a gente mencionou isso lá no início? Por serem raios da mesma circunferência, né? Ó, CQ e CP ambos valem R. Só que eu achei que CP vale essa expressão e eu achei que o CQ vale essa outra expressão. Como eles são iguais entre si, então eu posso igualar essas duas expressões. Igualando as duas expressões, né? Portanto, elevamos ambos os lados ao quadrado das duas equações para eliminarmos as raízes e vamos obter a equação x² mais y² igual a 2y, que é a equação que representa esta superfície, tá? Que representa essa nossa superfície aqui, que eu comentei dizendo que lembrava aqui uma parte de um pepino, né? No entanto, ele aumenta aqui a sua espessura infinitamente aqui, o seu comprimento para a direita, tá? E essa superfície é também chamada de paraboloide. Tá? A gente vai ver isso no slide, nos próximos slides. Aí, tá? Aqui a gente só pegou um exemplo para generalizar o nosso método, para a gente memorizar um método de obtenção dessas equações que representem as superfícies de revolução. E a partir dessas superfícies de revolução, a gente generaliza para as quádricas, que são as mais gerais. Tudo bem? Então, observemos que essa equação poderia ser obtida imediatamente pela substituição na equação z² igual a 2y, que era a equação da geratriz, de z por mais ou menos raiz quadrada de x² mais z². Utilizaremos esse procedimento para todos os casos de superfície de revolução. Né? Ou seja, observe que para chegar nessa equação, né, uma alternativa, em vez de todas essas considerações que nós fizemos aqui, era ter pegado a geratriz, a curva da geratriz aqui, a equação da geratriz, que era a equação da parábola, z² igual a 2y, e ter simplesmente substituído a variável z por isso aqui, ó, por mais ou menos raiz quadrada de x² mais y². Esse mais ou menos seria eliminado, porque está ao quadrado, então ficaria só positivo. A raiz seria eliminada e nesse primeiro membro aqui ficaria apenas x² mais y². Então seria x² mais y² igual a 2y, que é a equação que nós obtivemos aqui. Tá? Vamos fazer um resumo no próximo slide aí de como que é esse método aí. Vamos então para o resumo do nosso método, né? O procedimento que a gente vai seguir para obter a equação, né? As equações que representem as superfícies de revolução. Se a giratriz estiver contida em um dos planos coordenados e girar 360 graus em torno de um dos eixos desse plano, a equação da superfície assim gerada será obtida da seguinte maneira. Tá? Se a curva gira em torno do eixo dos x, do eixo das abscissas, então você vai pegar a equação da geratriz e substituir y ou z na equação da curva, né? Ou seja, na equação da geratriz. Você vai substituir por mais ou menos a raiz quadrada de y² mais z². Tá vendo aqui?
Ó, se a curva lá gerada, considerando o nosso exemplo do slide anterior, se a parábola lá, se tivéssemos uma parábola lá, cujo eixo fosse o eixo x, e a gente girasse essa parábola em torno do eixo x, então o que a gente ia fazer lá na equação da parábola para obter a equação que representa essa superfície formada, né, que vai ser um paraboloide, né? Nós iríamos substituir lá na equação da parábola a variável y, ou então a variável z, tá? A que aparecer lá na equação, que provavelmente só vai aparecer uma delas duas. A que aparecer lá, você vai substituir por mais ou menos a raiz quadrada de y quadrado mais L quadrado. Ou seja, envolvendo as duas variáveis que não é aquela que você rotacionou a sua geratriz, tá? Então, se a geratriz é rotacionada, é girada em torno de um dos eixos, então você vai usar uma equaçãozinha aqui, ó, formada pelas outras duas variáveis, substituindo lá na equação da geratriz, tá? Já que vocês vão entender isso melhor. Na letra B, se a curva, né, se a geratriz for girada, for rotacionada em torno do eixo dos y, então o que você vai fazer? Você vai substituir x ou z na equação da curva, lá nessa equação da geratriz, por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado, né? Então, se supondo lá novamente o exemplo anterior, se a gente pegar aquela parábola, né, vamos supor que tenha uma outra parábola lá, onde o eixo dela é o eixo y. Se a gente rotacionar ela em torno do eixo y, então como é que eu vou chegar na equação que representa aquela superfície formada, aquela superfície gerada? Você vai pegar a equação da parábola e substituir x ou z, tá? Uma das duas lá, porque só vai aparecer uma dessas duas variáveis lá na equação dela. Você vai substituir por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais L ao quadrado, ou seja, dessas duas variáveis que não é o eixo da geratriz, que não é o eixo da curva inicial lá, tá? E na letra C, vem o terceiro caso, né, que se você girar a sua geratriz em torno do eixo dos z, então você vai substituir o x ou o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado lá na equação da curva, na equação da geratriz, tá? Uma forma, né, eu costumo falar assim, que uma forma de a gente resumir esses três casos aqui, para não ter que estar decorando os três em um só, eu gosto de pensar da seguinte forma, né? Se você pega a geratriz, se você pega a curva e gira ela em torno de um eixo, então você vai pegar a equação dessa curva e substituir lá uma das outras duas variáveis por mais ou menos raiz quadrada da soma dos quadrados dessas outras duas variáveis. Tá vendo? O segredo é que se você girou a curva em torno do eixo x, então significa que lá na equação de substituição você não vai usar x, vai usar y e z. Se você girou em torno do eixo y, então lá para a obtenção da sua equação, você vai substituir o x ou o z por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, é uma expressão que não tem o y, né? Tem apenas as outras duas variáveis. Se você vai girar em torno do z, então substitui por uma equação que não tem z, ou seja, tenha x e y. Tá? Então, se rotacionar a geratriz em torno de um eixo, então você pega uma das outras duas variáveis que não é esse eixo e substitui por mais ou menos raiz quadrada da soma dos quadrados desses outros dois eixos, tá? Dessas outras duas variáveis. Vamos lá para os elipsoides aí. A primeira quádrica, né? Primeiro a gente pega o caso particular, que é a superfície de revolução, e depois a gente pega o caso geral, que é a quádrica, tá? Elipsoides. Consideremos no plano YZ a elipse de equação x ao quadrado é y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. X igual a zero, né? Porque se é x igual a zero, significa que essa elipse aqui está lá no plano YZ, né? Está no plano x0. O plano x0 é o mesmo plano YZ, né? O local onde todas as abscissas são zero, né? E lembre do que eu mencionei lá no primeiro slide. Se eu quero representar uma elipse no espaço, eu tenho que ter um sistema com duas equações, que são essas aqui.
Uma que tenha a curva, que no caso é a elipse, e o outro que tenha a outra equação que tenha o plano onde ela se encontra, né? Esse seria o caso, né? Então, aqui nós temos a nossa elipse em questão, né? Uma elipse que está no plano YZ, ó, lá no plano YZ, né? Ela intersecta o eixo Y em B e menos B, que seria o outro lado aqui, e intersecta o eixo Z lá em C, e aqui embaixo seria o menos C, né? E o centro é a origem, coincide com a origem, né? Então, imagine agora a gente pegar essa elipse e rotacionar ela em torno de um dos seus eixos, tá? Porque no caso aqui, essa elipse, ela tem dois eixos, né? Ela tem o eixo Y, que contém o eixo maior da elipse, e ela tem o eixo Z, que contém o eixo menor da elipse, tá? Dependendo de qual que a gente vai girar aí, a gente vai formar se você vai girar em torno do eixo Y, você vai obter uma superfície. Se você vai girar em torno do eixo Z, você já vai obter uma outra superfície, tá? Uma outra figura tridimensional. Então, girando a elipse em torno do eixo Y, que é, no caso aqui, em torno do eixo maior da nossa elipse, iremos obter essa figura aqui, ó, né? Essa superfície tridimensional aqui, né? Quando eu girei ela, quando eu peguei essa elipse aqui, girei ela em torno do eixo Y, eu obtenho essa figura aqui, né? Lembra o quê? Uma bola de futebol americano, né? Um grão de feijão, uma melancia, né? Meio achatada aqui, tá? Lembra mais ou menos esses objetos que a gente tem na realidade, tá? Então, esse objeto aqui, essa figura, é chamada de elipsoide, tá? E como que a gente obtém as equações dessa superfície, tá? O que que a gente fez? A gente pegou essa elipse, que tem essa equação, e girou ela em torno do eixo Y. Então, como que eu chego na equação que representa, né? Porque essas duas equações aqui, pessoal, representam essa elipse. Agora eu quero uma equação que represente toda essa figura aqui, ó, toda essa nossa melancia aqui, digamos, tá? Não é mais uma figura plana, agora é uma figura tridimensional, tá? Então, de acordo com o nosso método, o que que a gente faz? Se foi girado em torno de y, então eu vou substituir x ou z, ou seja, uma das outras duas variáveis. Eu vou substituir x ou z por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado. Só que quando você vem aqui na equação da elipse, ó, na equação da elipse aqui, eu digo para substituir x ou z. Só que aqui não tem x, tá vendo? Só tem z. O x está aqui simbolizando apenas o plano em que a nossa elipse está, tá? Mas a equação dela aqui não tem x. Então eu digo que eu vou substituir x ou z. Se não tem x, então eu substituo o z. Então substitui o z por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, ou seja, a expressão formada pelas outras duas variáveis que não é o eixo de rotação, tá? O eixo de rotação aqui for o y, tá? Então vamos lá, fazendo a substituição, ó. Substituir o z por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Como esse z estava ao quadrado, quando você substituir ele por essa expressão, o mais ou menos se torna só mais, né? Porque se você está elevando ao quadrado, você nunca vai obter um valor negativo daí. Então, fica apenas mais. E também, se está elevando ao quadrado, elimina a raiz. Então, vai ficar só x ao quadrado mais z ao quadrado. Todos com o denominador c ao quadrado. Eu posso separar aqui o x do z, né? Para cada um. Eu coloquei o x primeiro, x ao quadrado tem o denominador c quadrado, mais y quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado também tem o denominador de c ao quadrado igual a 1. Tá? E essa equação representa a nossa superfície formada aqui, o nosso elipsoide, que é um elipsoide de revolução. Por que ele é um elipsoide de revolução? Porque foi rotacionado ao redor do eixo y. E um outro detalhe, outra característica muito importante é que o traço dessa nossa superfície gerada, né? Lembra o que é traço? É eu cortar essa melancia aqui, né, de forma perpendicular ao eixo y, porque a gente girou em torno do eixo y. Se eu cortar essa melancia aqui de forma perpendicular ao eixo y, o que seria formado aqui seria uma circunferência de raio C, tá? Então, nesse caso, se eu cortar aqui no meio, né? Se eu cortar aqui no meio, é uma circunferência de raio C. Se eu cortar aqui mais para a direita, vai ser uma circunferência de um raio um pouquinho menor, tá? Mas o corte tem que ser feito sempre de forma perpendicular ao eixo em que ela foi rotacionada. Nesse caso, foi o Y.
Então, fazendo isso, eu vou obter sempre circunferências. Por isso que essa superfície é chamada de superfície de revolução. Tá? E uma outra característica que a gente olha aqui na equação é que dois desses denominadores sempre serão iguais. Né? Se a superfície é de revolução, dois desses denominadores sempre serão iguais. Nesse caso aqui, o z. Né? Já que foi substituído aqui o z por x, por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais ao quadrado. Então, eles vão ter sempre o mesmo denominador no caso de superfície de revolução. Vou ter sempre pelo menos duas dessas variáveis vão ter o mesmo denominador. Tá? Então, observação. De maneira análoga, obtém-se os elipsoides de revolução em torno dos eixos y e z. Tá? Ou seja, a gente usa o mesmo método aqui, a mesma metodologia para chegar nessas equações. Então, é girar a elipse lá em torno do eixo x ou em torno do eixo z, dependendo da sua localidade. Tá? Então, considerando um elipsoide de maneira mais geral, aquele cujo traço é uma elipse e não uma circunferência, né, que seria essa situação aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, pessoal, quando a gente gira o elipsoide em torno do eixo y, então os traços da minha figura formada serão sempre circunferências. Tá? Então eu vou estar obtendo apenas superfícies de revolução. Por isso que eu comentei inicialmente que uma superfície de revolução só é um caso particular de uma quádrica. Né? Porque não necessariamente esses denominadores têm que ser iguais, mas toda vez que for uma superfície de revolução, esses denominadores serão iguais, terão dois denominadores iguais aqui. Tá? Mas e os casos em que esses denominadores não forem iguais, forem todos distintos? Aí vem para o caso mais geral, que é o que a gente chama de um elipsoide de maneira mais geral, que é aquele em que esses denominadores não são necessariamente iguais. Né? Ou seja, teremos a equação na forma canônica, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Então, seria um elipsoide, né, cujo traço dele aqui no plano XZ, no plano XZ é essa elipse aqui, ó. Essa elipse que tem os eixos A e C, né? Qual que é o maior deles aí vai depender da equação, né? Já aqui no plano da base, no plano do chão, ó, x, y, já temos essa elipse maior aqui, ó, essa elipse cujos eixos é B e A. Né? Aparentemente o B aqui é maior e aqui eu teria o A que seria menor. Ok? E assim você consegue todos os outros. Né? Se você olhar para o plano YZ, também tem uma elipse que é a nossa elipse inicial. Né? Aqui ele teria o eixo maior B e o menor C pelo nosso gráfico. Tá? Então, de qualquer forma, é uma equação onde os denominadores não são iguais nesse caso. Tá? Então, aí a gente tem o elipsoide de forma já geral. Aí, se você toma A igual a C, você volta para esse caso, aí seria um elipsoide de revolução, a superfície de revolução. Tá? A diferença notável é que se agora os traços obtidos aqui, né, os traços obtidos dessa superfície serão elipses, né, e não mais simplesmente circunferência. Tá? E não esqueçam que circunferência, pessoal, é só um caso particular de elipse. Né? As elipses, elas englobam as circunferências. Tá? A circunferência é só um caso particular de elipse, a gente viu isso lá no estudo das cônicas, não é isso? Tá? E esse formato de equação aqui é chamado de forma canônica. Tá? Então, nos exercícios, nos exemplos, quando solicitar a forma canônica, a equação na forma canônica de uma superfície, significa que você tem que chegar em das fórmulas que a gente vai destacar aqui. Tá? Essa aqui é uma delas. Tá? Essa aqui também é uma forma canônica. Tá? Aqui está aqui. No entanto, ela representa um elipsoide de revolução, a superfície de revolução, mas não deixa de ser uma forma canônica. Caso o elipsoide tenha centro CHKL diferente da origem, a nossa equação será essa. Tá? Um elipsoide com essa equação tem o centro na origem, que é o nosso caso aqui, o nosso gráfico. Mas imagine que a nossa melancia aqui estivesse mais para a direita e mais para cima. Né? Ou seja, o centro aqui não iria coincidir com a origem do nosso sistema cartesiano XYZ. Né? Então, o centro vai estar em outra localidade. Com isso, a nossa equação também muda. Então,
No lugar de x vai ter x menos h, no lugar de y vai ter y menos k, e no lugar do z vai ter z menos l, onde o h, o k e o l são as coordenadas desse novo centro, tá? Essa equação é obtida, na verdade, por uma translação de eixos, algo bem semelhante ao que a gente fez lá com as cônicas, né? Só que lá estávamos no plano, aqui nós estamos no espaço, mas é a mesma coisa, tá? Para obter a equação das quádricas que não tenham centro ou vértice na origem, né, cujo centro ou vértice seja diferente da origem, a gente só usa as fórmulas de translação, ou seja, substitui o x por x menos h, o y por y menos k e o z por z menos l, e sabendo que esse h, o k e o l representam as coordenadas desse centro ou vértice, dependendo da superfície em questão. Okay? Vamos para um exemplo. Considere a quádrica de equação 6x² mais 3y² mais 2z² mais 24x menos 6y menos 12z mais 39 igual a zero. Determine a equação dessa quádrica na forma canônica, as coordenadas do centro e o gráfico. Tá? Geralmente, pessoal, nos exercícios, ou até mesmo na prova de vocês, né, a gente não já informa qual é a quádrica em questão. Né? A gente dá a equação e pede para você identificar aquela quádrica. Como que você identifica? Escrevendo ela na sua forma canônica, obtendo a equação na forma canônica. Aí, a partir da equação na forma canônica, você compara com alguma das fórmulas que a gente está estudando aqui para ver qual aquele se encaixa. Né? Aquele se encaixar vai determinar qual quádrica nós temos ali. Né? Até então, nós só vimos o elipsoide, mas veremos vários outros. Né? Paraboloides, hiperboloides, superfícies cilíndricas, superfícies cônicas, tudo isso aí são quádricas, tudo isso aí são superfícies quádricas. E a gente vai, a principal maneira de identificar é escrevendo as suas equações na sua forma canônica. Aqui nós temos a equação geral de uma das quádricas. Então, vamos lá escrever na forma canônica. Solução da letra A. Completando quadrados, né? Porque lembrando do slide anterior, a equação geral lá dos elipsoides, né? Da quádrica que a gente estudou até agora, está sempre na forma de quadrados, né? Então, o ideal é sempre completar quadrados quando a equação estiver na sua forma geral. Então, reescrevi a equação aqui. Agora eu vou juntar os termos que têm a mesma variável, né? Os termos que têm x, os termos que têm y, os termos que têm z. Em seguida, os coeficientes da variável ao quadrado eu coloco em evidência. Então, coloquei 6 em evidência, ficou 6 vezes x². Como foi colocado 6 em evidência, aqui eu já não tenho mais 24, né? Vai ficar apenas 4, porque 6 vezes 4 retornaria para o 24. Já nos termos que tem y, eu coloco 3 em evidência. Né? Você coloca sempre em evidência o coeficiente da variável que está ao quadrado, que é para auxiliar lá no completamento de quadrados. Então, vai ficar y² menos 2y, né? 6 dividido por 3 dá 2. Né? Lembra que ao realizar o produto aqui, tem que voltar para o mesmo termo que tem antes, senão você fez isso aqui de forma errada. Né? Você colocou o termo comum em evidência de forma errada. As variáveis z eu coloco 2 em evidência, z² menos 6z, porque 2 vezes menos 6z volta para o menos 12, que é igual a 39, que é o termo independente, eu joguei para o outro lado, para o segundo membro, fica menos 39. Tudo bem? Então, tudo isso aqui foi apenas arranjos para a gente fazer o completamento de quadrados. O completamento de quadrado vem agora, né? Que é acrescentar, completar, acrescentar termos a esses parênteses aqui, para que esses binômios, que só tem 2 termos, se transformem em trinômios quadrados perfeitos. Em outras palavras, em quadrados. Então, vai ficar 6 vezes x² mais 4x, mais 4. Né? Isso aqui vocês já sabem lá das cônicas. Né? Completamente quadrado, a gente já viu isso aí muitas vezes lá nas cônicas. Então, como que eu identifico o termo que eu tenho que acrescentar aqui? Né? É a metade desse ao quadrado. Né? É a metade do coeficiente de x, ou seja, daquele que não está ao quadrado. Metade de 4 é 2, 2 ao quadrado dá 4. Nesse outro parênteses, como que eu identifico o termo para fazer o completamento de quadrado? Pega a metade de menos 2 e eleva ao quadrado. Metade de menos 2 é menos 1, menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, mais 1. Aqui, para completar o quadrado também, metade de menos 6, que é menos 3, só que menos 3 ao quadrado é mais 9, está aqui.
Tá? Então, acrescentou-se mais 4, mais 1 e mais 9 aqui no primeiro membro, mas não esqueçam que eles têm produtos. Esse mais 4 está multiplicando com 6. Esse mais 1 está multiplicando com 3. Esse mais 9 está multiplicando com 2. Então, as mesmas quantidades devem ser acrescentadas no segundo lado da equação para manter a nossa equação equilibrada, manter a nossa balança em equilíbrio, né? E se você não fizer isso, você vai estar alterando a sua equação, ou seja, a equação obtida aqui não vai ter nada a ver com as equações anteriores, tá? E agora, fazendo esse equilíbrio, significa que todas as equações encontradas aqui são equivalentes, tá? Ou seja, tem os mesmos valores para x, y, z. Então, acrescentei aqui o mais 24, que é equivalente a 6 vezes 4, o mais 3, que é equivalente a 3 vezes 1, e o mais 18, que é equivalente a 2 vezes 9. Tá? Então, está equilibrada agora a nossa equação. E vamos fatorar, né? Depois de completar os quadrados, você fatora. Né? X ao quadrado mais 4x mais 4 é equivalente a x mais 2 ao quadrado. Lembre que esse procedimento, né, eu ensinei uma espécie de um macete para vocês, é só extrair a raiz quadrada do primeiro termo do último e elevar ao quadrado. E usa o sinal desse termo central, termo do meio. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2, o sinal do termo central é mais. Então, x mais 2 elevado ao quadrado. Fatorei esse outro, vai ficar y menos 1 ao quadrado. Fatorei o terceiro parênteses, fica z menos 3 ao quadrado. E essa continha do segundo membro dá 6. Ok? Agora, lembra lá da equação geral do elipsoide? Ele sempre é igual a 1. Né? Lá no final, lá, ela é igual a 1. Tem soma de quadrados aqui, mais outro quadrado, igual a 1. Aqui tem um 6. Então, agora, depois de feito o completamento de quadrados, a gente se preocupa em obter esse 1. Como que a gente obtém o 1 aqui? Dividindo toda a equação por 6, né? Porque você não pode alterar a equação. Então, o que você faz em um membro, você tem que fazer no outro também para não alterar ela. Então, divide toda a equação por 6, né? Simplifica. 6 por 6 dá 1, 3 por 6 dá 2, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2, 2 por 2 dá 1 e 6 por 2, e 6 por 2 dá 3. Né? Então, ou seja, essa forma de dividir por 1 também auxilia a retirar esses termos aqui da frente dos parênteses, né? Porque eu não posso sobrar, não pode sobrar nenhum número aqui, ó, na frente dos parênteses, tá? Porque a forma canônica lá do elipsoide não tem números aqui na frente. Se tiver, você tem que dar um jeito de jogar ele para o denominador aqui. E lembra como é que se faz isso, né? Por exemplo, se eu tivesse um 5 aqui na frente desse parênteses, ele viria aqui para baixo como 1/5, né? Ou seja, ele viria para baixo do 1 aqui. Tá? Tem que ser algo equivalente. Tudo bem, agora está parecido lá com a nossa forma canônica, né? Tem como a gente dar uma melhoradinha um pouquinho mais? Tem, né? Os denominadores colocando também na forma de quadrados, né? 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado e 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Que aí sim está no nosso formato lá que nós queremos, que é a equação na forma canônica. E isso aqui representa um elipsoide. Um elipsoide de centro diferente da origem, né? Qual que é o centro do elipsoide, né? As coordenadas dele sempre aparecem aqui dentro dos parênteses, né? É o -2, 1 e 3. Lembre que é sempre tomar com os sinais trocados que aparecem aqui. Né? Mas antes disso, vamos escrever aqui a nossa solução, né? A equação canônica de um elipsoide, nós já obtemos, foi a resposta da letra A. Já na letra B, que é as coordenadas do centro, né? Para obter ela, basta observar a equação canônica, né? De forma a tomar os valores de H, K e L, né? Ou seja, aquele que vem com X, com o Y e com o Z. E sempre com o sinal trocado, tá? Porque pela fórmula geral lá, se vocês comparar com a fórmula geral do slide anterior, aqui é x menos h. Né? Como aqui está um sinal de mais, então seria equivalente a x menos menos 2, né? Para ficar x mais 2. Então, significa que o valor de h é menos 2. Então, a abscissa do centro é menos 2, a ordenada é 1 e a altura é 3. Tá? Os valores obtidos daqui, tomando os sinais contrários. Bem? Na letra C, para plotarmos, ou seja, para graficar, né, fazer o gráfico do nosso elipsoide,
Tá? Primeiro a gente plota, a gente coloca lá no espaço tridimensional o centro, né? E a partir dele a gente traça os eixos, determinando assim o nosso elipsoide, né? Porque, lembre do slide anterior lá, que para obter o elipsoide a gente pode estar considerando a questão dos eixos dele lá a partir do centro, né? A gente vai ter 3 eixos, digamos assim. Um paralelo a x, um paralelo a y, outro paralelo a z, né? Como é uma figura tridimensional, a gente pode pensar que seria um eixo que determina a largura, né, que seria o eixo x, aquele eixo paralelo a x, aquele que determina o comprimento, que seria um eixo paralelo a y, e aquele que determina a altura, que seria paralelo a z. Tá? Então, plotei aqui o ponto C de coordenadas menos 2, 1 e 3. Né? Então, menos 2 em x, 1 em y e a altura 3. Aqui é o nosso centro. Tá? Então, o denominador aqui do termo que contém x é 1 ao quadrado, né? Então, significa que o valor de A é 1, tá? Ou seja, em outras palavras, a gente vai tomar um eixo aqui, né? A partir do centro, você vai tomar uma unidade para frente e uma unidade para trás. Ou seja, você vai ter um segmento de reta aqui com duas unidades de medida, tá? E isso de forma paralela a x, tá? Assim você obteria aqui o que a gente chama de eixo que determina a espessura do nosso elipsoide, né? A espessura máxima dele, digamos assim. Tá? Então, tracei ele aqui, uma unidade para frente e uma unidade para trás. Tem que ser um segmento paralelo a x. Né? Agora, como o denominador do termo que tem y é raiz de 2 ao quadrado, então significa que b vale raiz de 2. Né? Lembra que tem que estar o elemento ao quadrado aqui. Tá? Às vezes, quando você encerra a sua solução nessa equação aqui, você pode pensar que b vale 2. Não é. B ao quadrado é que vale 2, tá? Então, significa que b vale a raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente o quê? 1,4, né? Então, você vai pegar a partir do centro 1,4 unidades para a direita e 1,4 unidades para a esquerda, porque tem que ser paralela a y, já que você está pegando o denominador de y aqui, tá? Então, tracei aqui um segmento com a medida de 1,4 para a direita e 1,4 para a esquerda. E agora eu quero determinar a altura do nosso elipsoide. Eu venho aqui e olho para o denominador da expressão que tem z, que é raiz de 3 ao quadrado. Então, o valor de c, que é o denominador lá de z, é raiz de 3, né? Porque c ao quadrado é 3, então significa que c é raiz de 3. Então, a partir do centro, raiz de 3 para cima, raiz de 3 para baixo, né? Que é aproximadamente 1,7, né? Então, 1,7 para cima, 1,7 para baixo, porque tem que ser um segmento paralelo ao eixo Z, tá? Antes de construir esse eixo aqui, eu já construí uma elipse aqui embaixo, tá? Ó, quando eu botei o valor de A e de B, né, quando eu peguei esses dois eixos aqui, já dá para me formar uma elipse, tá? Onde essa elipse é o traço, né? Seria o traço do nosso elipsoide paralelo ao plano x, y. Tá? Então, já poderia formar uma elipse aqui que já vai auxiliando na construção do nosso desenho, da nossa figura tridimensional. Aí agora sim eu construo o eixo lá paralelo a z, que é aquele que tem raiz de 3 unidades para cima e raiz de 3 unidades para baixo. Ou seja, o comprimento total dele é 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. E agora eu formo uma outra elipse aqui, juntando novamente dois eixos. Então, eu peguei esse eixo aqui que determina a altura e o eixo que determina a espessura e tracei uma nova elipse. Tá? Então, tem uma elipse aqui embaixo, formado pelos eixos que determinam a espessura e o comprimento. Aqui tem uma outra elipse formada pelos eixos que determinam a espessura e a altura. E, por último, eu formo uma terceira elipse, né, formada pelos eixos que determinam o comprimento e a altura. Ó, essa aqui. Né? E pintei tudo ela aqui para ver a nossa figura. Então, ficou aqui o nosso elipsoide aí. Tá? Então, é uma bola ali, mas que não é uma esfera, né? Não é esférica, ela é elíptica, tá? Não são. Se a gente obter traços dessa nossa figura, se a gente cortar essa superfície aqui de forma paralela a algum desses eixos, tá? Esse corte formado, o traço formado serão elipses e não circunferências. Por isso isso aqui não é uma bola, tá? Não é uma esfera, é um elipsoide. São elipses aí que nós temos como traço, bem? Vamos para a nossa próxima quádrica agora, os hiperboloides.
Consideremos no plano YZ a hipérbole de equação y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1 no plano x igual a 0, ou seja, no plano YZ. Tá? Então, essas duas equações aqui, né, um sisteminha com essas duas equações, representam uma hipérbole no espaço tridimensional. E essa hipérbole está justamente no plano x igual a 0, ou seja, no plano YZ, o plano dessa parede aqui que está de frente para nós. Né? Então, essa é a nossa hipérbole. Então, agora a ideia é pegar essa hipérbole e rotacionar ela em torno de um dos seus eixos. Né? Lembra que a hipérbole tem o eixo real e o eixo imaginário. Né? O eixo real é esse tracinho aqui, né, que eu posso imaginar, esse segmento de reta que une as duas folhas da nossa hipérbole, esse é o eixo real, e o eixo imaginário estaria aqui sobre o eixo z. Né? Se a gente formar lá o retângulo aqui de auxílio da construção da hipérbole. Né? Lembra que a gente constrói um retângulozinho aqui, né? E traça as assíntotas para, a partir daí, a gente desenhar a hipérbole e determinar as aberturas desses ramos dela, né? Das folhas dela. Tá? Então, se a gente rotacionar essa hipérbole em torno do eixo imaginário, do eixo z, a gente vai ter uma certa superfície de revolução. Agora, se a gente girar ela em torno do eixo real, que é o eixo y, a gente já tem uma outra superfície de revolução. Vamos vê-las. Então, os hiperbolóides de revolução serão obtidos por rotações da hipérbole em torno de um dos seus eixos, ou seja, ou em torno do eixo real ou então em torno do eixo imaginário. A hipérbole de uma folha, o hiperboloide de uma folha, desculpa, ele é obtido a partir da rotação dessa hipérbole em questão aqui em torno do eixo z. Tá? Não é toda vez que você girar em torno do eixo z vai obter o hiperboloide de uma folha, não. Vai depender de que hipérbole nós temos inicialmente. Eu estou falando dessa hipérbole aqui, tá? Dessa hipérbole que está no plano YZ. Então, levando em consideração essa hipérbole aqui, se a gente rotacionar ela em torno do eixo Z, ou seja, o eixo imaginário dela, é que nós vamos obter o hiperboloide de uma folha. Essa uma folha é porque significa que é uma figura só. Tá? Depois a gente vai ver o hiperboloide de duas folhas, que vocês vão ver que é, na verdade, duas figuras, são duas partes simétricas. O hiperboloide de uma folha não, é uma superfície só, é uma figura só, um objeto só. Bem? Então, nós formaríamos esse objeto aqui, essa superfície. Né? Imagine pegar a nossa hipérbole, né, os dois lados da hipérbole, e girar os dois ao mesmo tempo. Né? Na verdade, a gente tem que olhar a hipérbole sempre como sendo uma figura só. Aí gira ela em torno do eixo Z, ao girar ela em torno do eixo Z, vai formar isso aqui. Né? Essa figura aqui, essa superfície, ela é chamada de hiperboloide de uma folha. Detalhe, não esqueçam que hipérboles são infinitas, né? Ou seja, esses ramos aqui se estendem infinitamente para cima e para baixo. Então, esse algo aqui que parece uma jarra, digamos assim, um jarro de planta, né? Ele se estende infinitamente para cima e para baixo. Tá? Então, vai abrindo aqui cada vez mais para baixo, assim como vai abrindo também da mesma forma para cima. Então, são figuras infinitas os hiperboloides de uma folha. Okay? E observe que, por ser uma superfície de revolução, os traços dessa superfície, dessa nossa figura obtida, desse nosso objeto, vão ser circunferências. Tá? Então, como ele foi girado em torno do eixo Z, se eu cortar essa figura de forma perpendicular ao eixo Z, que nem aqui, ó, no meio dela, se eu tivesse cortado ela bem no meio, o corte formado aqui seria um traço da nossa figura, da nossa superfície. E esse traço vai ser justamente uma circunferência, tá? Por ser uma superfície de revolução. Agora, quando a gente quer tratar de forma mais geral, ou seja, obter um hiperboloide de uma folha de forma mais geral, é porque esses traços aqui, em vez de ser uma circunferência, vai ser uma elipse, né? Porque uma circunferência é só um caso particular, né? A elipse é que é o caso mais geral. Então, meus traços seriam elipses. Vamos anotar isso aqui, né? Primeiro, para obter a equação dessa superfície de revolução, desse hiperboloide de uma folha, que foi obtido rotacionando a hipérbole em torno do eixo Z. Né? Então, se foi girado em torno do eixo Z, o que nós vamos substituir aqui?
Vamos substituir y por mais ou menos raiz quadrada, né? Porque se for rotacionado em torno do eixo z, você vai substituir o x ou o y, certo? O x ou o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você vai substituir o x ou o y. No entanto, quando você olha aqui para a equação da hipérbole, aqui não tem x, né? Olha aqui que não tem x. O x está apenas aqui no plano em que ela está contido. Mas nessa equação aqui não tem x. Então, você é obrigado a substituir o y. Tá? Não pode substituir o z, porque o z foi o eixo de revolução, ou seja, ela foi girada em torno do eixo z. Então, se girou em torno do eixo z, você substitui uma das outras duas variáveis, x ou y. No caso, eu vou substituir o y, porque não tem x, por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Ou seja, estamos apenas usando o nosso método aqui, que a gente anotou nos slides anteriores, para a obtenção da equação dessa superfície. Tá? Então, fazendo a substituição mencionada aqui, eu troquei o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como o y estava ao quadrado, esse mais ou menos vai ficar só mais e a raiz é eliminada. Então, fica só x ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a 1. Separando o x e o y aqui, cada qual com seu denominador, no entanto, eles têm o mesmo denominador, que é b. Né? E isso é que caracteriza a nossa superfície ser uma superfície de revolução, porque tem dois denominadores iguais. Então, o hiperbolóide de uma folha, de maneira mais geral, é representado pela equação x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Tá? Isso, né, qual a diferença dessas duas fórmulas? É que nessa aqui os denominadores não são iguais, não necessariamente são iguais. Aqui é o A, aqui é B, aqui é C. Tá? Se o A for igual ao B, aí volta para esse caso e eu teria uma superfície de revolução. E aqui não, quando eu pego eles diferente, eu estou tomando uma quádrica, né? Ou seja, é o caso mais geral, ele abrange até mesmo as superfícies de revolução. Tudo bem? Então, aqui nós teríamos a forma canônica do hiperbolóide de uma folha ao longo do eixo Z, com centro na origem. Tá? Observe que essa equação parece um pouco com a equação lá do elipsoide. Né? Qual que é a diferença? Vamos sempre notando a diferença de um para o outro. No elipsoide, esses sinais aqui são todos positivos. Ó. No primeiro membro aqui, os coeficientes de x quadrado, y quadrado, z quadrado, que são tudo positivo. Então, no hiperbolóide de uma folha, pelo menos um desses termos tem que vir negativo. Tá? No hiperbolóide de uma folha, dessas frações aqui, um desses termos tem que vir negativo. Nesse caso, quem vem negativo? O z. E olha uma coincidência boa aqui. Quem que vem negativo? É justamente aquele eixo em que foi feita a rotação lá, se eu estivesse analisando a equação, da superfície de revolução. Né? O z é negativo porque a nossa superfície formada está ao longo do eixo z. Tá? Então, da mesma forma, você identifica aqui. Se o que está negativo é o que tem um z, então significa que a nossa figura formada vai ficar ao longo desse eixo. Tá? Ao longo do eixo z, ou então paralelo a ele. Ou seja, eu vou ter um elipsoide de uma folha em pé aqui, ó. Sempre em pé quando o z for negativo. A minha figura vai ser sempre esse jarro em pé. Né? Se fosse negativo aqui no y, então nosso jarro estaria deitado aqui na horizontal, ó, em torno do eixo y. Se o negativo fosse o x, então o nosso jarro estaria deitado, mas só aqui, ó, com a boca virada aqui para frente e para trás, ó, ou seja, em torno do eixo x aqui. Ó. Seria um jarro virado aqui, né, para nós aqui, né? Uma boca virada aqui para nós, para frente e outra lá para trás. Tá? Vamos anotar mais esses dados aqui. Né? Aqui nós teríamos uma elipsoide de forma geral com centro diferente da origem, né? Ou seja, aqui substituiu-se o x por x menos h, o y por y menos k e o z por z menos l. Então, aqui eu vou ter um elipsoide com um hiperbolóide de uma folha, desculpa, com esse formato aqui, só que esse centro dele aqui não vai mais coincidir com o centro do nosso sistema cartesiano. Ele vai estar lá nessas coordenadas aqui, ó, H, K, L, né? Por uma translação de eixos que é feita no final das contas. Tá? Então,
nesse formato aqui, o centro da nossa figura coincide com a origem, e nesse formato aqui, ou seja, quando obtermos x menos h, y menos k e z menos l, então é porque o centro dele já não vai coincidir com a origem, né? Ou seja, essa figura aqui, esse jarro vai estar mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais acima, ou mais abaixo, mas não vai coincidir com a origem. Tá? E lembre que o h, o k e o l é justamente as coordenadas desse centro. Tá? E essas duas fórmulas aqui são para hiperbolóide de uma folha ao longo do eixo z. Vamos anotar as fórmulas para esses hiperbolóides ao longo do eixo y e x, né? Ou seja, deitado aqui na horizontal ou deitado aqui da parte com a boca virada para frente e para trás. Então, as outras duas formas são o hiperbolóide de uma folha ao longo do eixo y. Então, nesse caso, a equação que tem y que vai estar negativo, aqui o centro é a origem, aqui ó, y que está negativo, só que o centro aqui já não é mais a origem, HKL. E ao longo do eixo z, né? O hiperbolóide de uma folha ao longo do eixo z, ou do eixo x, desculpa, é aquele que vai ter a boca voltada aqui para frente e para trás. Então, o que vai mudar na sua equação é que quem vai acompanhar o sinal negativo é a equação de x, é o termo que contém x. Então, tem x aqui. Nesse caso, se ele tiver o centro coincidindo com a origem, e nesse caso aqui, se tiver o centro diferente da origem. Lembre que o sinal de menos aqui está acompanhando o x. Beleza? Vamos agora para o hiperbolóide de duas folhas. Ele é obtido a partir da rotação dessa hipérbole, né, da hipérbole que nós tínhamos no slide anterior, em torno do eixo y, ou seja, em torno do eixo que contém o eixo real da hipérbole. Tá? Então, desenhando novamente a nossa hipérbole que nós tínhamos lá nos slides anteriores. Né? Então, tem uma hipérbole aqui, cujo eixo real está aqui paralelo ao eixo y, né? Na verdade, ele está sobre o eixo y. Então, agora a gente vai rotacionar essa hipérbole ao redor do eixo y, em torno do eixo y. Então, girando esses dois ramos da nossa hipérbole em torno do eixo y, vai formar uma figura aqui tridimensional. Que figura é essa? É essa aqui. Tá? Ou seja, algo parecido com antenas parabólicas, né? Digamos assim. Só não esqueçam que hipérboles, pessoal, são infinitas, então elas se estendem infinitamente aqui para a direita e infinitamente aqui para a esquerda. Tá? Então, se as hipérboles que formaram essa figura tridimensional são infinitas, então essa figura tridimensional também é infinita, ok? Essas duas folhas aqui, os dois lados do nosso hiperbolóide, né, chamado de hiperbolóide de duas folhas justamente por causa disso, porque ele fica dividido em duas partes, né, e elas são simétricas uma à outra, uma é o espelho da outra, né, mas elas se estendem infinitamente aqui nesse caso, para a direita e para a esquerda. Lá no hiperbolóide de uma folha, que a gente viu anteriormente, ele era uma figura só, era um objeto só. Aqui não, é como se fossem dois objetos, um espelho do outro, um simétrico ao outro. Tá? E vamos obter equações que representem esse tipo de superfície. Então, como a nossa hipérbole foi girada em torno do eixo y, então a gente vai substituir x ou z, lá na equação da hipérbole. No entanto, que quando você olha a equação da hipérbole, lá não tem x, então significa que você vai substituir z. Né? Ó, se eu peguei a hipérbole e girei em torno do eixo y, então eu vou substituir uma das outras duas variáveis, que é o x ou o z, né, por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Só que quando você olha lá na equação da hipérbole, lá não tem x, então significa que você vai substituir o z por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Com isso, a gente vai obter essa equação. Né? Ó, substituir o z por essa expressão. Como o z estava ao quadrado, o mais ou menos fica só mais, elimina a raiz e fica x ao quadrado mais z ao quadrado sobre 1 igual a c ao quadrado. Lembrando, e esse sinalzinho de menos aqui é o sinal de menos que nós tínhamos aqui da hipérbole. Tá? Separando o x do z, né, cada um com seu denominador, chegamos nessa equação. E essa equação representa um hiperbolóide de duas folhas de revolução, tá? O hiperbolóide de duas folhas de revolução. O que caracteriza isso? Porque dois dos denominadores são iguais, né? O de x e o de z.
Agora, e aquele caso em que os denominadores forem todos diferentes? Aí é o caso mais geral, né? O hiperbolóide de duas folhas, de maneira mais geral, é representado pela equação menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Isso com o seu centro na origem, né? Com o centro dessa figura na origem, aqui, coincidindo com O. E lembrando que o nosso hiperbolóide aqui de duas folhas está ao longo do eixo y, tá? Aí olha aqui para a equação. Como que a gente identifica isso, que ele está ao longo do eixo y? Porque aqui é o único que tem o sinal diferente, é o único positivo, né? Lá no hiperbolóide de uma folha, nós só tínhamos, lá no hiperbolóide de uma folha, nós só tínhamos um termo negativo, né? E aquele termo negativo, que é o que diferencia dos demais, significa que o hiperbolóide de uma folha estaria ao longo daquele termo, né? daquele eixo que está negativo. Agora aqui não, vai ser ao longo do eixo que está positivo, ou seja, sempre ao longo daquele eixo que se destaca, que é diferente dos outros, né? Lá no hiperbolóide de uma folha era aquele que só vinha um negativo. Aqui no de duas folhas só vem um positivo. Então, você vai olhar para o positivo. Tá? É uma forma de estar identificando. Então, essa equação representa um hiperbolóide de maneira mais geral, né? Com centro na origem. E com um centro diferente da origem, ou seja, com um centro HKL. Então, é só substituir x por x menos h, y por y menos k e z por z menos l. Chego nessa equação onde o h, o k e o l representam o centro, né? Então, seria essa figura, né? Essas duas figuras aqui, arrastada mais para a direita, ou para cima, ou para baixo, né? Ou seja, de tal forma que o seu centro não coincida com a origem. Então, a equação já vai ter esse outro formato aqui. Bem? As outras duas formas são, né, o hiperbolóide de duas folhas ao longo do eixo x. Então, imaginem essas duas parábolas aqui, mas ao longo do eixo x, né? Uma com a boca voltada aqui para frente e a outra com a boca voltada lá para trás. Que equações representariam essa superfície, né? Qual a diferença da anterior? É porque a anterior, quem era o positivo era o y. Agora, como é ao longo do x, então o positivo é a equação de x. Essa com centro na origem e essa com centro fora da origem, ou seja, o centro HKL. Agora, ao longo do eixo z, do eixo OZ, significa essas duas parabólicas aqui, digamos assim, né? Que é o hiperbolóide de duas folhas, uma boca voltada para cima e outra para baixo, né? As parábolas voltadas para cima. Parábolas não, isso aqui é figura. Parábola é uma figura plana, né? Aqui são parabólicos, né? A gente pode lembrar da questão de um espelho parabólico, né? Então, aí teria as bacias aqui, né? Com cavidade delas voltada para cima e para baixo. Então, estaria ao longo do eixo Z. Então, nesse caso, o Z é que apareceria positivo na equação. Tá? Só o Z apareceria positivo. Isso aqui com o centro na origem, essa aqui com o centro diferente da origem.